Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu aqui na internet. Bom, gente, eu continuo com a vida corrida, agora vocês sabem bem o motivo, né? Principalmente por causa do workshop de evolução que eu vou fazer semana que vem. Então tá uma loucura, tá? Eu vou viajar agora também, antes de ir pro workshop, então vocês imaginem como tá a minha agenda, tá? Eu não vou estar com tempo de responder muitos comentários, inclusive desse vídeo e do próximo que eu vou lançar agora, que é um vídeo bem de piada mesmo, de gozação, que eu vou fazer. Bom, eu vou falar sobre as sacolinhas plásticas e a polêmica que deu com a proibição das sacolinhas e depois a não proibição. Bom, precisa ser dito que o plástico ele é efetivamente um problema no mundo. Exatamente porque ele não é biodegradável, significa que ele não dissolve direito na natureza. É diferente, por exemplo, de qualquer resíduo orgânico, como uma banana, uma casca de fruta qualquer, sei lá, restos de comida, dejeto humano mesmo. O plástico ele é um derivado do petróleo e ele não dissolve no ambiente, né? Ou pior, ele dissolve mais ou menos, né? Ele forma algumas partículas pequenas que são extremamente poluentes, né? Extremamente tóxicas. O lixo plástico hoje é um problema tão grande na nossa sociedade, que só para vocês terem uma noção, existe uma grande mancha de lixo no Pacífico Norte, tá? No Oceano Pacífico Norte. É claro que não é uma ilha de lixo flutuante, né? São várias partes de lixo que ficam boiando por lá, seguindo o fluxo das correntes marítimas, né? Essas partes de lixo, né, afundando e de novo indo à superfície, a maioria deles é plástico, tá? Vou deixar aqui também embaixo um comentário dizendo que no Atlântico é possível que também esteja se formando uma grande mancha de lixo. Ou seja, o plástico é um problema real na sustentabilidade do planeta. Ou seja, a redução da nossa produção e consumo de lixo é uma necessidade urgente no planeta. E para variar, sempre que acontece alguma necessidade real do planeta, aparece algum picareta para tirar vantagem. Vamos ver por quê. A ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, divulga anualmente o mapa do lixo do Brasil, digamos assim. E em 2011 ela mandou um documento, né, com um cenário nem um pouco surpreendente. Fizeram uma amostragem com cerca de 400 municípios ao redor de todas as regiões do Brasil e concluíram um aumento significativo na produção individual de lixo, né, ou seja, de cada brasileiro. Isso é uma consequência nem um pouco boa, né, do aumento do poder aquisitivo, que é algo bom. Mas nem por isso a gente tem que negligenciar o lado ruim só porque ele está atrelado a uma coisa boa. Alguma coisa precisa ser feita. Esse documento da ABRELP fala também que um pouco menos da metade de todo o lixo produzido no Brasil, dá uns 40 e poucos %, é despejado em lugares irregulares ou inadequados, né? Ou seja, isso é um problemão. Também diz que em muitos municípios você tem iniciativas de reciclagem. E na região sudeste, que é onde eu vivo, pelo menos mais de 75% dos municípios possuem algum tipo de iniciativa de reciclagem de lixo. E por fim ele diz que o lixo plástico é 13,5% de todo o lixo sólido produzido por ano no Brasil. A maioria do lixo, 51%, é orgânico. Tá? Mas isso inclui também os resíduos rurais, né? Então é meio óbvio que vai ter uma grande parcela orgânica nisso. O lixo urbano, puramente urbano, é um pouco menos. E o Sudeste também é responsável por mais da metade de todo o lixo do Brasil. Faz sentido, mais da metade da população do Brasil está no Sudeste. Bom, e aí o que fazer? 13,5% de todo o lixo sólido produzido por ano no Brasil é plástico, que não é biodegradável e não se decompõe no ambiente. Se você for olhar um panorama no mundo, essa guerra às sacolinhas plásticas é uma coisa que já está bem antiga. Você tem a Itália, que já proibiu totalmente as sacolinhas plásticas, seguido do Reino Unido. Você também tem a África do Sul e alguns outros países da África. Os Emirados Árabes, pasme, a China, que também proibiu o uso de sacolinhas plásticas, e a Bangladesh. Mas Bangladesh foi por um motivo meio que um pouco mais grave, né? Bangladesh é um país construído num lugar que alaga muito, né? Ele é um lugar meio que um manguezão. E eles descobriram que uma sacolinha plástica, ou duas ou três, entupindo um bueiro, gera uma inundação horrível. Então eles tiveram um motivo um pouco mais forte que a gente para proibir sacola. No geral, o motivo é o mesmo. E na Cidade do México, você pode ser preso e pagar até uma multa altíssima e realmente alta se você distribuir, né, sacolinhas plásticas. Você pode ser multado e preso. Eu sei que muitas capitais do Brasil já adotaram o sistema de proibição das sacolinhas plásticas, mas eu vou falar mais sobre São Paulo, né, que é o estado e a cidade que eu mais conheço, né, porque é onde eu vivo. E foi onde eu consegui mais informações também. Foi no primeiro semestre de 2011 que começou essa história, quando anunciaram que iam proibir as sacolinhas plásticas em supermercados. Foi um alvoroço, especialmente entre as empresas que fabricam as sacolinhas plásticas, né, que são representadas pela ABF, a Associação Brasileira de Embalagens Plásticas Flexíveis.
Eles calcularam que com o fim da distribuição gratuita de sacolinhas plásticas por supermercados, cerca de 6 mil pessoas iam ficar desempregadas, no mínimo, só no estado de São Paulo. E eu não achei na internet dados sobre o valor dos contratos que as empresas que fabricam sacolinhas tinham com os supermercados. Mas vejo o lucro deve ser grande, porque ainda que você ache que eles estão exagerando, já que eles são os maiores prejudicados, eles iam falar 6 mil vão ser desempregados. Tá, talvez o número não seja tão assustador assim, ou talvez seja, mas ainda assim você calcula que para pagar o salário e a produção de 6 mil pessoas, os contratos com os supermercados não devem ser baratos. Vale lembrar também que, pelo que eu li, só os supermercados entraram nessa onda, tá? Então as sacolinhas ainda aparentemente estão permitidas de serem dadas de graça em farmácias, em grandes atacadistas, em lojas de roupa, etc. No lugar das sacolinhas plásticas, os supermercados deram caixas de papelão, incentivaram o uso de carrinhos de feira e, principalmente, sugeriram que o consumidor comprasse sacolas plásticas biodegradáveis no valor de 19 centavos cada uma, ou as famosas eco bags, que são mais resistentes, né, que é como se fosse mais ou menos um saco de feira, né, ao custo de R$ 1,80. E as sacolinhas foram totalmente banidas em 4 de abril de 2012. As leis que proíbem a distribuição de sacolinhas plásticas em várias capitais do Brasil, a maioria delas foi aprovada, mas ainda não está em andamento, porque quase todas elas receberam ações judiciais, principalmente sobre a alegação de inconstitucionalidade. Tá, eu não sei direito sobre isso, talvez o Pedrinho do Ateu Informa possa explicar melhor um pouco isso. Agora, só uma coisa que eu queria dar uma discutida. Vocês sabem quem sugeriu a proibição das sacolinhas? Foi a APAS. Sabe o que é a APAS? É a Associação Paulista de Supermercados. Sim, exatamente. Os próprios supermercados, com o apoio do governo do estado, sugeriram que fosse proibido dar sacolinhas de graça. Olha que interessante. Praticamente a única coisa que eles davam de graça para o consumidor agora é proibida. Pior, eles vendem. Bom, vamos fazer as contas. Os supermercados davam sacolas de graça para os clientes. De graça numas, porque como a gente viu, eles têm um contrato, que não devia ser barato, com as empresas que fabricam sacolas plásticas. Eles, como bons mega empresários, né, provavelmente diluem o preço desse contrato no preço dos produtos, dando a falsa impressão para o consumidor que estão ganhando as sacolinhas de graça, quando na verdade eles estão pagando pelo preço do contrato com as sacolinhas nos produtos do resto que eles estão pagando. Só que é um preço imperceptível por cada coisa. Agora, eles não precisam mais gastar dinheiro pagando esses contratos com as empresas de sacola. E as sacolas que eles compraram dessa empresa, eles vendem, ou seja, eles têm lucro em cima disso. Ou no mínimo não tem mais prejuízo. Parece bastante confortável para o supermercado, não? E eu duvido, mas eu duvido muito que, se essa nova norma realmente for aplicada, que algum preço dos produtos do supermercado vai abaixar. Então quem é que sai perdendo além dos fabricantes de sacolinha? O consumidor, claro, que agora tem que pagar por alguma coisa que antes ele ganhava de graça. Mas tudo bem. Eu defendo o meio ambiente acima de qualquer coisa. Isso é uma característica minha, não é só porque eu sou biólogo. E na minha cabeça, assim, ainda que o povo se lasque absurdamente e os mega empresários fiquem cada vez mais ricos, se for pro bem do meio ambiente, então deve ser válido. Mas será que realmente isso vai ser bom para o meio ambiente? Vamos ver. As sacolinhas plásticas realmente são um problema ambiental. E há pelo menos 5 anos que o estado de São Paulo não aumenta a sua quantidade de lixo reciclado, que é apenas 1,5% de lixo, segundo aquele documento da Abrelp lá que eu citei no começo. E também tem uma reportagem da Globo que cita isso, coloquei aqui embaixo. Ou seja, será que se São Paulo investisse mais em lixo reciclável, seria realmente necessário proibir as sacolinhas plásticas? Bom, na verdade não é tão simples, tá? E eu achei um bom resumo para as pessoas leigas entenderem no site da Natgel Brasil, da National Geographic Brasil. O plástico das sacolinhas, ele é chamado de plástico filme. Ele não é igual ao plástico das garrafas PET, que é o lixo de plástico que as pessoas mais reciclam. Você precisa de uma quantidade muito grande de plástico filme, ou seja, desse plástico das sacolinhas, para que a reciclagem dele seja economicamente viável. E outro problema também é o grau de sujeira desses plásticos, porque eles precisam ser lavados para poder ser reciclado. Você não pode deixar resíduos de outro tipo no plástico para reciclar. Ou seja, é realmente importante que a gente reduza a quantidade de sacolas plásticas no mercado e no nosso uso diário. O problema maior dessa questão, pelo menos aqui em São Paulo, é outro. Eu não achei a pesquisa original do Ibope, tá? Mas eu achei pelo menos 2 sites comentando a existência dessa pesquisa, dizendo que cerca de 90% das pessoas que fazem compra no mercado utilizam as sacolinhas plásticas depois como saco de lixo dentro de casa. Ainda que essa pesquisa seja meio tendenciosa, sei lá, tenha sido encomendada pelos fabricantes de sacola, eu posso dizer, pelo menos a princípio, eu sei que isso daí não é um dado científico, mas a princípio a minha experiência pessoal mostra que todo mundo que eu conheço, todas as casas onde eu já fui, as pessoas usam sacolinha de supermercado como lixo. Seja lixinho de cozinha, seja lixinho de banheiro, seja, sei lá, para cocô de cachorro, para jardinagem. Sabe, olha, eu já fui em casa de miserável, de pobre, de rico, de milionário, sabe? Todos eles tinham essa característica. Com o banimento das sacolas plásticas, as pessoas vão ter que usar sacos de lixo comum, aquele sacão azul ou preto,
que é um plástico maior, mais grosso e com certeza muito menos biodegradável. Além de ser mais caro também. Ou seja, o banimento das sacolinhas plásticas pura e simplesmente não ajuda o meio ambiente. Na verdade, você está trocando 6 por meia dúzia e você ainda está prejudicando o bolso do consumidor. Eu juro que eu pensei muito sobre isso, tá? Eu olhei vários sites, tá? Inclusive alguns que são favoráveis à proibição, eu coloquei os links aqui embaixo para vocês lerem também. Eu sei que o lixo no Brasil e no mundo é um problema muito grave, mas do jeito que a coisa foi feita aqui em São Paulo, e eu acredito que no resto do Brasil também, parece que o objetivo maior é fazer os supermercados levarem vantagem. E o governo ainda apoia, porque é claro, porque aí ele fica com fama de protetor da natureza, sem ter feito absolutamente nada, e nem a obrigação que ele deveria ter, que é aumentar a quantidade de locais para reciclagem de lixo no estado. Porque vamos falar a verdade, vai reciclar só 1,5% do lixo do estado de São Paulo é uma vergonha. O que deveria ter sido feito é uma conscientização da população antes de fazer a proibição das sacolinhas. Tipo, dá para condicionar o lixo doméstico sem ser em saco plástico? Será que pode fazer isso, sei lá, com jornal? Ou com caixa de papelão? Como é que faz isso? E se chover, como é que faz? E o lixo que possui líquido, que escorre? E onde que deixa isso? Deixa na rua para o lixeiro levar? Ou a prefeitura vai espalhar latões para colocar? Porque senão você não vai mudar nada do ponto de vista ambiental. Os supermercados ficam mais ricos e os consumidores e fabricantes de sacolinha plástica se ferram. Só isso. Só para terminar, tá? Eu posso até pesquisar um pouco, não é a minha área de estudo, mas eu posso pesquisar um pouco para ver algumas alternativas realmente plausíveis para quem quer colaborar para o meio ambiente, não usar sacola plástica para fazer lixo, por exemplo. Mas para esse vídeo agora não vai dar, então só para encerrar o assunto com a última notícia, essa semana a Justiça determinou que os supermercados têm que dar gratuitamente algum tipo de embalagem para o cliente levar o seu produto embora. Eles têm obrigação de fazer isso. A ação tinha sido movida inicialmente pelos fabricantes de sacolinha, claro, né? E pela Associação Civil SOS Consumidor. É proibido cobrar por embalagens para acondicionar os produtos que o cara acabou de comprar no mercado. Ou seja, eles podem até não querer dar mais a sacolinha de plástico porque agride o meio ambiente, mas eles vão ser obrigados a dar uma alternativa gratuita. Agora, será que eles vão dar de graça aquelas ecobags de R$1,80? Difícil, hein? Eles estão preocupadíssimos com o meio ambiente. A juíza ainda disse que o material da embalagem pode ser biodegradável ou de papel mesmo, mas ele tem que ser gratuito. E vamos ver agora como é que essa coisa se resolve, porque não cabe recurso, tal, não sei o que, e todo aquele rolo que a gente já conhece. Bom, esse foi só um recado breve, tá? Então, depois da segunda semana de julho, eu volto a gravar algum vídeo aí pra vocês, tá bom? Então falou aí, um abraço pra vocês.